Bom, a sequência 1, atividade 1 do Trilha de Aprendizagens, volume 2 do 7º ano, começa na página 137 com a atividade sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, o primeiro passo, ele vai começar a fazer algumas perguntas sobre canetas esferográficas. É interessante que vocês venham aqui no final da atividade e assistam os vídeos propostos, né? A gente tem alguns vídeos que eles vão contar tanto, né, como elas funcionam, né, essas canetas esferográficas, um pouquinho da história delas, né, no começo aí no mundo desconhecido, como funcionam as canetas esferográficas. E aqui no Manual do Mundo, ele vai contar um pouquinho, vai mostrar um experimento que aparece ali, né, no corpo do trilho de aprendizagens para vocês fazerem, ok? Eu sugeriria, uma sugestão, vocês pegarem e assistirem esses vídeos antes. Eu vou colocar no comentário um outro vídeo do próprio Manual do Mundo em que ele vai mostrar, né, a fabricação das canetas esferográficas, que é bem interessante a gente ver toda a tecnologia que é utilizada para a produção disso que está no nosso dia a dia, né? Parece uma coisa muito simples, mas vocês vão ver que envolve muita ciência e muita tecnologia na sua fabricação. Então, vou colocar nos comentários a sugestão do vídeo. Eu também, né, ia sugerir para vocês, e no Google Classroom, né, a gente coloca aqui, primeiro você vai fazer o experimento, para depois responder as questões. Por quê? Né? Porque o experimento, ele permite que, assim, de repente, sem você conhecer muito do assunto, você consiga observar algumas coisas que, quando a gente estiver discutindo as atividades, você vai ter construído um pensamento, assim, com base desse experimento, né? Com base nas suas observações. Então, isso vai ajudar você a reorganizar o que você pensa sobre o assunto, o que você sabe sobre o assunto, tá? Então, eu vou usar essa sequência começando pela página 139, depois a gente vai voltar ali e ver, né, o que a unidade pede. Então, nesse experimento, vocês vão utilizar um copo de vidro, que está aqui representado, tá? Além desse copo de vidro, vocês vão cortar aqui uma tirinha de papel. Isso aqui é como se fosse aquele papel que a gente usa para fazer o café, tá vendo? O que eu pintei aqui de amarelinho. Esse papelzinho é aquele filtro de café. Você corta uma tirinha, é importante que ela tenha pelo menos a largura de um dedo. Você pode aí cortar uma tirinha de até 2 centímetros de largura. E você vai prender ela aqui com uma fita adesiva, tá? Num lápis ou numa caneta. O lápis só vai servir de suporte, pode ser qualquer outra coisa, ok? Colei aqui com durex, eu vou deixar essa fita aqui pendurada, esse pedacinho de papel filtro pendurado, ok? No papel, eu vou fazer uma marquinha com uma caneta, que eu posso utilizar uma caneta esferográfica, ou eu posso utilizar uma canetinha colorida, aquelas canetinhas que a gente usa em artes, né? Qualquer uma das duas. Então, a gente vai colocar aqui uma marquinha, e é muito importante que essa marca de tinta, de canetinha ou de caneta esferográfica, não encoste aqui no álcool, tá? Então, é importante, faça primeiro esse suporte, né? Coloca ali no lápis a tirinha, faça o desenho aqui na marca da canetinha, e aí você vê aí, calcula, né? Mais ou menos quanto de álcool você vai precisar pôr. Esse álcool tem que ser o álcool líquido. Quanto mais concentrado o álcool, melhor. O vídeo do Manual do Mundo, ele vai sugerir um álcool de 92%, tá? Que é um que a gente compra em farmácia, ou aquele álcool de posto. Se você não tiver, usa o álcool 70, que agora está mais comum ter nas casas por causa da pandemia, né? As pessoas normalmente usam esse álcool líquido para esterilizar as coisas. Muito cuidado. Álcool, quanto maior a concentração dele, mais inflamável ele é. Então não faça isso perto de fogão, não faça perto de fonte de calor, porque esse álcool facilmente pega fogo. Pode dar um acidente aí, tá bom? Então isso você faz uma mesa bem longe de fogão, bem longe de qualquer coisa que tenha fogo aceso perto, ok? Então, nós vamos colocar aqui, calcular o álcool de forma que ele encoste no comecinho aqui da tira de papel, mas não encoste aqui na nossa bolinha que a gente fez com tinta de caneta ou canetinha, ok?
Ah, muito bem. Aí você vai deixar ali por alguns minutos para depois fazer uma observação. Pode deixar ali por uns 20 minutos, meia hora, tá? Segura um pouquinho a ansiedade, deixa ali quietinho, fala para ninguém mexer no seu experimento e aí você faz a observação. Filma ou tira foto se você quiser, tá? Para os meus alunos eu pedi para que colocasse foto ou vídeo anexada na atividade para a gente ver o resultado, a gente tem um registro, ok? Muito bem. E aqui ele vai pedir para você descrever o que você observou. Vou dar algumas ideias do que você pode observar. Esse pontinho da caneta ficou dessa mesma forma? Ele foi separado em cores diferentes? Ou ele continuou um único pigmento que andou aqui no papel? Andou entre aspas, tá? Que escorreu aqui no papel. Aconteceu essa alteração? Aqui a imagem da caneta, a pontinha da caneta, a bolinha que você desenhou continua igual. Se ele quebrou em cores diferentes, que cores você observou? Ok? Será que a gente pode falar que essa tinta da caneta é uma substância simples? Ou ela é uma mistura de várias substâncias e de vários pigmentos? Tá? Então, pegue essas ideias, né, faça suas observações, essas perguntinhas que o professor vai fazendo são provocações para a gente construir a nossa resposta. Anote esses pontos e construa aqui a sua resposta. Para os meus alunos, tem um formulário do Google específico para você responder lá, ok? Você pode até fazer aqui o seu rascunho, mas você tem que me entregar a atividade pelo formulário. Agora sim, a gente vai lá para o começo da atividade. Então, ele vai perguntar se você já manchou alguma camiseta com uma caneta esferográfica, não é? Por exemplo, se a sua caneta estoura no bolso ou na mochila, ou se fez aquele risquinho que aqueles amigos às vezes para zoar você foi lá e fez um risco na sua camiseta, né? Então, e aí você fala assim, será que é fácil você remover essa mancha de caneta ou canetinha da roupa branca? Né? Existem muitas dicas na internet que nos ajudam a tentar resolver esse problema. Dentre eles temos a de molhar com um chumaço de algodão com álcool e passar sobre a mancha, retirar o excesso com um pano seco e em seguida repetir essa ação várias vezes. Existem alternativas, como substituir o álcool por detergente neutro e muitas outras mais. Mas você sabe do que é constituída a tinta da caneta esferográfica? 1. Descreva se você conhece alguma forma de retirar tinta da caneta esferográfica, essa caneta de escrever comum, de uma camiseta e se você sabe do que é feita a tinta de uma caneta. Vou dar uma dica aqui, tá? Essa é uma questão de conhecimento prévio. Você pode utilizar aí aquilo que você conhece já para responder. Mas, se eu utilizo uma determinada substância para retirar a tinta da caneta, isso quer dizer que ela é solúvel nessa substância. Então, por exemplo, se eu vou tirar ela com álcool, ele tem alguma coisa ali que permite que ele seja solúvel em álcool, ok? Se eu vou utilizar detergente quebra o quê, né? Quando a gente vai lavar a louça, por exemplo, a gente usa o detergente para fazer separação de que substância dos nossos pratos e talheres. Então, o que você utiliza para remover a tinta, ele te dá uma dica da composição dessa tinta, ok? Como funciona a caneta esferográfica, que ele vai dar um resuminho, tá? Contando no texto como é feita essa caneta. Por isso que eu sugeri que primeiro vocês vissem os vídeos, né? Porque tanto os vídeos que são sugeridos aqui no final dessa unidade, que eu já mostrei, como se você olhar ali no canal, no Manual do Mundo, que vai te mostrar o processo de fabricação da caneta na indústria, você vai ter uma explicação passo a passo de como ela é feita, ok? E aí, a cor da tinta da caneta preta é preta? Você já percebeu que a tonalidade das canetas esferográficas mudam de acordo com a marca? E das canetinhas? Escreve se você já percebeu disso, se você já percebeu isso. Então, às vezes eu pego uma caneta Bic que tem uma cor preta. Eu pego uma outra caneta, sei lá, da Compactor, tem outro tom, tem uma mais preta que a outra, tem uma variação nessa cor. Será que essa tinta é uma substância simples ou será que ela é uma mistura? Não é? Então, você vai relatar aqui as suas reflexões e se basear naquilo que você já observou. Aqui eu já expliquei o experimento, então não vou retomá-lo. E aí ele vai falar da técnica que a gente descreveu. Aquele experimento, esse daqui, é um experimento que a gente chama de cromatografia em papel.
Por isso que é interessante você ter feito já, quando você chegar aqui nessa página 140, o experimento, ok? Porque a gente vai pensar um pouco sobre ele. Então, a cromatografia é um processo de separação de substâncias dentro de uma mistura. Todas as substâncias têm uma densidade diferente e como elas são solúveis, né, no álcool, o álcool vai fazer com que essas substâncias sejam arrastadas ao longo do papel filtro. E aí, substâncias mais densas, elas tendem a demorar mais para correr no papel do que substâncias menos densas. E com isso a gente acaba tendo a separação dos pigmentos. Okay? Por isso que a gente observa o resultado que a gente vê ali, a separação de cores, por exemplo, quando a gente faz a cromatografia da canetinha. Essa técnica é baseada na migração dos compostos da mistura, os quais apresentam diferentes interações por meio de suas fases. Tá? Fases são aqueles componentes dessa mistura. Utilizamos o método de cromatografia para separarmos as misturas de corantes de uma caneta esferográfica. Mas, enfim, o que são misturas? Ok? Então, essa pergunta é só para a gente pensar no assunto. O que você acha que é uma mistura? Considere que uma mistura é um composto formado de mais de uma substância. Com base nessa informação, quais itens a seguir podem ser considerados misturas? Aqui é uma simples análise do que você está enxergando, tá? Algumas vezes a gente vai achar que uma coisa, por exemplo, se eu misturar água e álcool, mesmo álcool 70 que eu fiz o meu experimento, você vai, assim, só de olhar, você não vai conseguir enxergar as partes dessa mistura. Então, em alguns casos, a gente vai ter uma mistura que a gente chama de homogênea, igual nesse caso que eu estou falando para vocês, do álcool e a água. Eu não vou perceber álcool e água separadinho, não é? Então, a gente fala que essa é uma mistura homogênea. Em outros casos, a gente vai observar partes das substâncias. Por exemplo, se eu pegar uma caixinha de areia ali, um potinho cheio de areia e colocar algumas pedrinhas, você vai perceber que ali tem pedra e tem areia. Então, essa é uma mistura que, quando eu vejo as partes que estão ali, né, as fases, eu chamo de mistura heterogênea. Então, deem uma olhada aqui, né? O que vocês acham que aqui poderia ser considerado uma mistura e o que você acha que seria aqui uma substância simples, tá? Colocou aqui, então, escreva granito, o que eu acho que é, cobre, o que eu acho que é, ok? Vá colocando a substância que você avaliou, né? A imagem, o produto, e se você acha que é uma mistura ou se você não acha que não é. Ou faça um resumo, né? Eu acho que fulano, beltrano e ciclano são misturas, acho que essa coisa aqui não é uma mistura, tá? Registre o que você analisou. Na questão B, por que saber a composição das misturas é importante? Então, para pensar, misturas fazem parte do nosso dia a dia. Você toma ali um medicamento, é uma mistura de produtos químicos. Você compra algum produto, um metal que está na cadeira que você provavelmente está sentado, também é uma mistura. Por que será que é importante a gente saber a composição das misturas? Okay? Será que mudando a composição eu mudo a propriedade, eu tenho uma característica nova nesse produto? Okay? Se eu tiver um produto que, por exemplo, vocês já viram aquelas potinhos que a mãe coloca, né, no micro-ondas, né, de plástico? Alguns plásticos a gente sabe que tem componentes que não podem ser aquecidos, porque eles podem produzir substâncias que são tóxicas, liberar essas substâncias tóxicas nos alimentos. Então, quando a mãe quer comprar um potinho próprio para o micro-ondas, ela deve comprar um potinho que tem indicação que é possível levar ele para o micro-ondas. Pensa nisso. Né? Então, essas misturas, qual é a importância da gente saber o que está ali dentro daquele produto, daquela mistura que a gente está utilizando? Na página 141, na questão 5, investigando algumas misturas, que você vai ter que usar um pouquinho da imaginação. Imagina que você misturou leite e água. Criou uma imagem mental, né? Água com açúcar, misturou bem. Pedrinhas que você colocou na água. Pedras e arroz. Óleo e água. Ok? Considerando as misturas observadas, quais podem ser facilmente separadas? Então fala aqui para mim, ó, pode ser facilmente separada essa e aquela. Não pode ser facilmente separada aquela outra, ok? Essas substâncias que não podem ser facilmente separadas
você vai precisar aqui para preencher a questão B, considerando as misturas observadas, quais não podem ser facilmente separadas. Por quê? Então, a gente vai dividir na A as substâncias que você imaginou aí, a composição, que você acha que vai ser fácil separar. E aqui você vai colocar todas as misturas, né, que ele pede aqui para você, quais você acha que não podem ser facilmente separadas. Na questão C, considere as definições a seguir e associe cada uma delas às misturas citadas nos itens A e B. Então, eu vou voltar para todas essas misturas aqui. Misturas que possuem componentes diferentes e que podem ser fisicamente separadas são chamadas de heterogêneas. Na atividade prática, elas são representadas por. Muito bem. Você pode até fazer essa mistura aqui para você tentar observar se você tiver alguma dificuldade de imaginar, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Se eu misturar, como eu já havia dito, as pedrinhas e areia, você concorda que eu posso tirar essas pedras facilmente, deixando o que antes estava misturado, pedra mais areia, essa mistura, separando nos dois produtos, nos dois componentes, areia e pedrinhas, tá? Então, isso a gente chama de mistura heterogênea, aquela que a gente identifica as fases da mistura e elas são facilmente separadas. Nas misturas em que não é possível distinguir os componentes, são chamadas homogêneas. Eu tinha dado exemplo, se eu misturar álcool e água, eu não vou conseguir ver as partes, eu não vejo onde a água acaba e começa o álcool, tá? Nessas misturas, se o componente é um líquido e outro não, temos uma solução. Na atividade prática, elas estão representadas por, eu vou dar um exemplo que não está aqui, né, para vocês, para a gente não dar spoiler, mas se eu misturar água e sal, né, eu vou dissolver todo o sal ali, eu vejo que não consigo mais enxergar o sal, né, se eu mexer bastante. Por quê? Esse sal foi dissolvido na água. Nesse caso, a gente tem uma mistura homogênea, não percebo onde começa a água, onde começa o sal, e eu tenho o líquido, a água, o solvente, e eu tenho o soluto, que é o sal. Então, esse conjunto água mais sal, eu chamo de solução. Ok? Terminou seus exercícios, você sempre pode colocar no Google Classroom as suas dúvidas. E os vidinhos que a gente tinha sugerido, né, a própria trilha sugere, estão aqui no final, só para a gente relembrar. Obrigada!